E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero começar a conversar sobre descontinuidades. Creio que vai ser um tópico, na verdade, que só vai durar um vídeo, justamente porque até agora nós temos tratado sobre continuidades, né, funções contínuas. E assim, de forma geral, as descontinuidades têm alguns comportamentos parecidos para algumas funções. Então eu queria pelo menos exemplificar alguns tipos de descontinuidade que vão aparecer por aí. Bom, o primeiro tipo de descontinuidade são descontinuidades de saltos, né? Um exemplo é aquela função que a gente tratou no outro vídeo, que ela tem esse valor para x menor que zero e ela tem esse segundo valor para x maior que zero. E aí o gráfico dela vai ser alguma coisa desse tipo aqui. Em que o limite lateral dele pela esquerda é igual a 2, né? E o limite lateral dele pela direita é igual a... Bom, tá. Por que ela é uma função de salto? Justamente porque no ponto de descontinuidade, descontinuidade de salto, porque no ponto de descontinuidade, essa função dá um pulo, de fato, né? Ela está definida aqui nesse valor. Quer dizer, né? O limite dela vai chegando no valor de cima, né? Vai 2. E de repente ele dá um salto para cima ou para baixo, no nosso caso particular para baixo, que vai para 1. Bom, uma característica normal desse tipo de continuidade é que os limites laterais existem, né? Então, existem os limites no ponto de descontinuidade pela direita e existe pela esquerda, né? Também o limite no ponto de descontinuidade pela direita, mas eles não são iguais. Então, bom, ela é descontínua justamente porque os limites laterais não são iguais, então não existe um limite, né? Mas essa é uma característica normal, é interessante entre elas. Os limites existem e os limites não são iguais. Um outro tipo de descontinuidade são as descontinuidades de ponto removível, né? Na verdade, ponto removido, né? Ponto. São funções que, no geral, elas vão ser contínuas em todo o eixo x. Ela vai existir em todo o eixo x, mas vai existir um ponto em particular em que a função não está definida. Por exemplo, a gente não vai tratar por que essas funções são assim agora, mas vamos tratar mais para frente, mas já vou citá-las. Se a minha f é a função seno de x sobre x, e sei lá, eu tenho também uma outra função g igual a 1 menos cosseno de x sobre x, aqui nos dois casos
a gente tem, tá, uma função que não existe nos pontos x igual a zero, né? Ela é descontínua para x igual a zero. Porque aqui vai dar zero sobre zero, aqui vai dar 1 menos 1 sobre zero, né? Então zero sobre zero, isso não existe. Então ela é descontínua no ponto x0. Mas elas têm elas são descontínuas no ponto x igual a zero. Mas elas têm um limite nesse ponto. Justamente, eu não vou justificar agora por que é esse limite, mas é interessante a gente saber que eles existem. Mais para frente a gente vai tratar com mais detalhes e aí a gente verifica por que esses são os valores do limite, né? Mas, bom, a de cima tem um limite, o limite dela é 1 e o de baixo é um limite 0. Então, qual que é a característica? Os limites laterais existem e são iguais. Então, na forma geral, existe o limite, né, da função. Mas a função não é definida no ponto. Né? Isso é uma característica geral desse tipo de função. Ela tem limite, mas essa função não é definida. Um outro tipo de descontinuidade são descontinuidades infinitas. Então, a terceira que a gente vai tratar são descontinuidades infinitas. Qual que é a característica desse tipo de função? Eu vou começar por um exemplo. Se a gente tem a função, por exemplo, a nossa função f, agora é a função 1 sobre x, o gráfico dela, o gráfico dela difícil fazer a reta aqui, hein? Ou minimamente reto, pelo menos para fingir. Aqui, pronto. O gráfico dela se trata de uma hipérbole, né? Hipérbole. E veja, quando nós vamos tirar o nosso limite da função da nossa 1 sobre x, da x tendendo a zero pela esquerda, o que a gente tem? A gente vê que essa função vai parar lá no menos infinito. Quanto mais perto de zero, mais ela desce. E se a gente vai pegar a função 1 sobre x com x tendendo a zero pela direita, ela vai subindo, né? Conforme ela vai aparecendo. Então ela vai para o infinito. Infinito positivo ou infinito, né? É correto eu dizer, então, que o limite de x, não, o limite de 1 sobre x com x tendendo a zero, de forma geral, é infinito? Não, isso é incorreto, justamente porque no, os limites laterais não são o mesmo valor, né? E para isso eles teriam que ser infinitos. Né? Vamos tratar, por exemplo, agora a derivada dessa função. A derivada da f' é 1 sobre x quadrado. E o gráfico dela é menos 1 sobre x quadrado, né? E o gráfico dela é um pouco diferente. Né?
É assim. Porque, por que ela sempre está no negativo? Porque se a gente pegar qualquer ponto da função f, a reta tangente sempre vai ser negativa, né? Isso é uma coisa interessante de lembrar. As derivadas do gráfico, as derivadas de uma função, a função dessa derivada não necessariamente é igual à função a função que gerou, né, essa derivada. E perceba, né, quanto mais perto do zero, mais inclinado é essa derivada, mas sempre essa reta, mas sempre abaixo, né, a reta tangente. Então, conforme vai chegando perto do zero, vai ficando mais negativo, né, e mais inclinado. Né? Aqui, nesse caso, o limite dessa função tanto o lateral pela direita quanto o lateral pela esquerda, eles, ele, eles são menos infinito, né? Aqui sim eu posso dizer que essa função tem um limite no ponto e que o limite no ponto zero é menos infinito. Justamente porque os limites laterais são coincidentes, né? Mas o que importa é que esses limites são menos infinito, tanto nesses dois casos são menos infinito, quanto nesse caso ele é menos infinito para um lado, mais infinito para o outro. Então eles são descontínuos, porque o infinito não é um número, né? O infinito não é um número. Então ele nunca vai chegar no zero, ele não é definido nesse ponto. Portanto, ela vai ser descontínua nesse ponto. E aí a gente pode ter algumas outras descontinuidades bizarras, né? Vou colocar aqui outras descontinuidades que aí elas vão ter um outro tipo de comportamento, né? Que não se encaixa na, nas, nas que a gente vem tratando. Por exemplo, como assim? Bom, por exemplo, se a gente tiver uma função do tipo seno de 1 sobre x. Como é que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função vai ser alguma coisa assim. É um gráfico que é limitado entre menos 1 e 1. Mais fácil desenhar primeiro, talvez eu me arrependa de ter colocado esses pontos aqui. É um gráfico que é limitado entre menos 1 e 1. Vamos orientar ele para cá, fazer as orientações. Mas conforme a gente vai chegando perto de. Conforme a gente vai chegando perto do zero, ele vai ficando, ó, ele vai ficando mais condensado. Continua batendo lá em cima, lá. Aqui também é a mesma coisa. Vai ficando uma bagunça aqui. E mais pra cá. Mais pra cá. Não tem essa ponta, né? Mais pra cá ele vai ficando de novo menos sanfonado, né? Menos apertado. Por definição, todo mundo tá tocando aqui em cima. Né? Aqui também. Todo mundo tem que estar tocando aqui em cima. Né? Aqui também tem que estar tocando aqui em cima. Aqui também tem que estar tocando aqui em cima. Todo mundo está tocando aqui. Pronto.
Então, são valores que eles estão oscilando entre 1 e menos 1. Também todo mundo está tocando aqui embaixo. Eles estão oscilando entre 1 e menos 1. Só que, quando eles vão chegando no zero, eles estão oscilando tão rápido, de forma geral. Vou fazer a mão livre, porque assim fica complicado de ver, né? Eu tenho uma função que ela tem bastante espaço no começo, e conforme vai chegando... E a altura tem que preservar, né? Acho que eu vou fazer uma reta aqui de altura máxima e altura mínima. Tem uma função que ela tá tranquila aqui, mas veja, conforme vai chegando perto do zero, realmente esse vai ser o maior desafio desse vídeo, é desenhar isso. Não sei por que eu tenho aqui para vermelho, foi um acidente. Eu teimo a entortar o gráfico para trás. Vou fazer uma ponta. Opa, não tem. Ó. E aí vai chegando perto do zero. Vai chegando perto do zero. E ela começa a ficar assim, ó. Ela vai ficando tão apertada que ela converge aqui. E eu não sei em que valor ela tá convergindo. Ela não, justamente porque ela não tá convergindo. Aqui ela não está definida em x igual a zero, né? Porque também a gente está tendo uma divisão por zero. E aqui, ó, no meio eu tenho uma bagunça. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Na verdade. E aqui, conforme eu vou me afastando do meio, eu volto a ter uma situação de maior tranquilidade. Né? Que eu sei o que está acontecendo. Esse tipo de descontinuidade também pode existir. Ela é estranha, né? Então ela não entra nas classificações que a gente entrou até agora. São umas descontinuidades mais bizarras. E aí eu queria apresentar um teorema importante, né? Que é justamente a gente fez um exemplo de exercício no vídeo passado, que a gente queria que a função fosse contínua, mas não diferenciável, né? Então a gente chegou à conclusão de que, ok, é possível que a função seja contínua e não diferenciável, mas o recíproco não é bem assim. O primeiro o nosso teorema é bem simples, né? Se a minha f é diferenciável, se a minha f é diferenciável, em x0, né? Porque ela sempre vai ser diferenciável em um ponto, né? Em x0. Então, f é contínua. Em x0. Então, o que isso me diz? Ser contínua é condição para que f seja diferenciável no ponto. Ela precisa ser contínua no ponto. Mas ser diferenciável não é uma condição para ela ser contínua. A recíproca não é verdadeira.
toda função diferenciável ela é contínua, pelo teorema, né? Mas nem toda função contínua é diferenciável. Em outras palavras, né? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, em matematiquês, que o limite de x tendendo a x0 da minha f de x menos a minha f de x0 é igual a zero. Ok, e como é que eu provo isso? Eu quero provar isso. Então, a prova é bem simples. Eu tenho essa expressão. Né? Então, nessa expressão, eu posso pegar isso aqui e multiplicar por isso, certo? Porque, bom, eu estou multiplicando por 1. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo isso aqui, ó. E quem que é esse cara aqui? Pá. Isso aqui é a minha derivada no ponto, né? Que eu estou supondo que existe. Por que eu estou supondo que existe? Por que eu posso supor? Porque eu sei que a f é diferenciável. Se a f é diferenciável, a derivada tem que existir. E aí, eu vou ter justamente essa situação, né? Isso aqui é igual ao quê? A minha derivada. Eu não sei quanto é, mas ela existe. Opa. É isso. E ela existe. E o limite, né? De x tendendo a x0. Do que sobrou, né? O que sobrou? X menos x0. Né? Bom, se isso aqui é o que sobrou, qual que é o limite disso aqui? Isso aqui é zero. Então eu estou tratando de uma situação que é uma derivada, que eu não sei quanto que é, mas ela existe, vezes zero. Isso é zero. E está provado. Então, essa é a nossa interpretação. Por que eu quis provar essa expressão? Eu quis provar porque a função é, lembra, a função é contínua quando esse limite aqui é a f de zero. Quer dizer, é o próprio f de x0, né? Então é isso que eu estou querendo provar. Eu estou falando, beleza, eu tenho uma f que é diferenciável, e esse limite aqui, a consequência da f ser diferenciável, ou seja, a consequência dessa derivada existir, é que essa situação aqui é verdade. Isso aqui é a consequência da minha suposição. Se isso aqui for verdade, se eu conseguir provar que sabendo que isso existe, isso aqui é verdade, eu consigo provar o teorema. Por isso que eu parti disso aqui. E aí, bom, agora que a gente conhece, né, os tipos de continuidade, eu vou querer deixar um outro exercício. Que é, eu vou ter uma série de funções e eu quero saber para quais casos dessas funções, né, eu posso usar
a gente pode usar um limite lateral, né? Ou se os dois limites laterais existem, ou se só um limite lateral existe. E calcular, né, os dois limites, né? Então a questão de forma geral é para quais funções, para quais f's, né? Não, vamos deixar de ser preguiçoso. Para quais funções existem existe apenas um limite lateral e quais são os valores dos limites laterais. Tanto para as que tem só um lateral, quanto para as que tem dois. E aí as minhas funções são... a minha primeira função, na verdade já é o limite, né? Para quais... Pra quais limites, né? Existem apenas... tá, existe apenas um limite. X tendendo a zero, da raiz de x. A minha b é o limite de x tendendo a menos 1 de 1 sobre x mais 1. A minha c é o limite de x tendendo a 1 de 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1 a quarta. A minha d é o limite de x tendendo a 0 do módulo de seno de x. E a minha e é o limite de x tendendo a 0 do módulo de x sobre x. Bom, é essa a questão que eu quero deixar para o próximo vídeo. E tentem, né? Sempre tentem antes de ver a resolução. Era isso e até o próximo vídeo.